para quem sabe quebrar esse jejum sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas de pronto, de imediato, já chamo o João Batista Filho, direto da Central Band do Esporte. Fala, João. Tudo bem? Boa tarde, Felipe Duarte. Boa tarde para todos que estão nos assistindo nesta quinta-feira. Olha só, eu começo repercutindo. Depois da vitória do Grêmio, o Tricolor chega hoje às 4 da tarde no aeroporto e tem um desfalque na mala. E eu falo para o Campeonato Brasileiro porque Pedro Jeromel levou o terceiro cartão amarelo, não poderá atuar. A boa notícia é que nós teremos a oportunidade de ver Walter Kahneman, esta é a tendência, tendo sequência no time tricolor. No final de semana, 4 da tarde, Atlético Mineiro, expectativa de no mínimo 40 mil torcedores, é o que a direção sonha para esta partida. Pois é, e falando sobre esse jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, eu confesso, não sei vocês, pessoal, eu estava pessimista. Eu achei que o Grêmio, se voltasse com um empate, já poderia comemorar. Mas por quê? Por que isso? Tem uma explicação para essa falta de otimismo. O histórico do Grêmio, o histórico do Grêmio em jogos fora de casa, o histórico do Grêmio em jogos mata-mata, né? Então, tudo isso era uma perspectiva que nos dava elementos para, daqui a pouco, não serem otimistas. Mas, eu quero dizer para vocês que o primeiro do tempo do Grêmio, eu vou falar da parte boa, tá? Porque depois eu tenho algumas queixas. O primeiro tempo do Grêmio foi impecável. Foi muito bom, o Grêmio teve autoridade, depois nós vamos falar mais das alterações táticas, mas enfim, o que o Roger propôs no time do Grêmio deu resultado, o Atlético Paranaense pouco chegou, no segundo tempo era meio que óbvio que o Paulo Autuori iria enxergar o corredor que estava anulado, fez as modificações, o Atlético começou muito mais alçando bola na grande área, aproveitando esse problema defensivo do Grêmio, né, que segue ainda, né? E o Grêmio só não matou o resultado, e aí vem a minha queixa, só não matou o confronto, melhor dizendo, com o Atlético Paranaense, porque foi, mais uma vez, incompetente nas finalizações. Porque o Grêmio foi muito organizado, né, no primeiro tempo. Foi muito organizado, o jogo do Grêmio estava bem organizado, distribuía, teve tranquilidade. Isso que chamou a atenção, porque a gente esperava, e a gente realmente, né, Felipe, a gente estava... Não é só tu que estava pessimista em relação ao jogo. Sim. A gente, tanto pelo histórico do Grêmio, pelo jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente viu pelo Campeonato Brasileiro, que o Grêmio jogou mal. 2-0 para o Atlético. Até pouco tempo. Agora não lembro de cabeça quando é que foi o jogo, mas faz pouco tempo. E o Grêmio fez o contrário, né? O Grêmio se mostrou muito bem organizado no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, já foi um pouco diferente. O que eu gostei do Grêmio é o seguinte, o Grêmio jogou com uma carga muito grande, né? Da pressão, da dificuldade em jogar fora de casa, a questão do Campeonato Brasileiro, né, que entre os postulantes a pior campanha como visitante é a do Grêmio, o histórico do Grêmio em competições desse tipo de disputa, né? Mas essa é uma vitória, eu acho que faz de fato o Grêmio ganhar um pouco mais de corpo, né? Com certeza. O Grêmio foi o dono do jogo, né, do primeiro ao último minuto, se comportou como tal e não sentiu essa responsabilidade. Eu acho que esse foi o grande mérito da vitória do Grêmio. Eu ontem comentei essa partida pela Rádio Bandeirantes e fazia avaliação dos números, né? Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio tinha 60% de posse de bola. O Atlético não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. O Grêmio teve, se não me engano, 4 finalizações no primeiro tempo e nenhuma do Atlético Paranaense. E curiosamente, no segundo tempo, quando o Atlético chegou e teve mais a posse de bola, o Grêmio teve 6 finalizações. Sendo que, no mínimo, 3 chances claríssimas de gol que não foram feitos por falta de habilidade, por falta de... Por uma condição do campo também que atrapalhou um pouco. Pode ser, isso aí não vou levar em conta, mas aceito, na tua opinião, porque é um gramado sintético e tudo mais, embora seja um bom gramado sintético. Né? Mas a questão não é... A qualidade do gramado sintético nunca se questionou, né? O que se questionou era o gramado sintético. Exatamente. Mas até isso, né? Quem escorregou e entregou a bola foi o jogador do Atlético Paranaense, no gol do Grêmio. Exatamente. Até isso ajudou o Grêmio. Agora, é claro que eu não vou aqui ser o chato de plantão para desconhecer que o que o mais importante foi a vitória, que o Grêmio tem uma ampla e expressiva vantagem, que o Grêmio encaminhou a sua classificação, isso tudo é verdade. Né? Que o Grêmio jogou bem... Eu vou ser mais direto que o Ribeiro, que o Ribeiro o Ribeiro não está sendo o Ribeiro e está pisando em ovos. Tá com Vamos ser sinceros, apesar do respeito ao adversário, apesar de ser futebol, o Grêmio é melhor que o Atlético. poder surpreender, a gente sabe que às vezes acontecem alguns resultados que a gente não espera. Mas o Grêmio tem que fazer força para não se classificar. É verdade. O Grêmio tem que fazer força para não se classificar. O Grêmio foi na Arena da Baixada e jogou bem. Tem que jogar, tem que fazer força para
para perder para o Atlético Paranaense. O fator local do Grêmio é muito forte. O fator local do Grêmio é muito forte. Então, quer dizer, você joga em casa, você joga com a sua torcida e com a vantagem de placar, você já começa o jogo classificado. Convenhamos, né? E é impossível não falar desse jogo sem falar sobre a mudança tática. A gente vai explicar daqui a pouco a colocação dos 3 volantes, o funcionamento do Douglas, tudo que apareceu ontem e o Roger até tentou explicar na entrevista coletiva. Mas antes, Ribeiro, vamos colocar os nossos telespectadores no papo. João Batista Filho, a interatividade. E o pessoal tá enlouquecido aqui na nossa página no Facebook comentando esta partida. Vai lá, os donos da bola RS no nosso Facebook. Ricardo Pacheco, o Grêmio desperdiçou muitas chances, poderia ter matado o confronto, mas uma vitória fora de casa é sempre boa. Dali Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Abraço para todo mundo, um abraço para o Ricardo Pacheco. Alan Trindade Vargas, um dos melhores do primeiro tempo do Grêmio, um dos melhores primeiro tempo do Grêmio no ano. Wallace, Jailson, Ramiro, Luan, Douglas e Miller. Esses jogadores, durante o primeiro tempo, flutuavam em campo, trocando de posição uns com os outros. E aí ele faz uma tese um pouco maior, mas fica o recado do Alan Trindade. O Alex Semsmaski, é algo assim, tá, Alex? Tu sabe quem tu é. Eu até achei que ia ser um jogo meio complicado, mas no primeiro tempo do Grêmio ele foi muito superior ao Atlético. João Luiz Farias, achei displicente nas finalizações dos atacantes do Grêmio. Luan, Bolanhos, Everton. Roger tem que chamar atenção para não desperdiçarem oportunidades e não sejam tão fominhas assim. É o que está dizendo o João Luiz Farias. Felipe. João Luiz Farias. Então, vou usar o telespectador aí veja bem, não é uma questão pontual isso aí, né? O Grêmio desperdiçou, isso me irritou profundamente. Eu não vou deixar de considerar isso com tudo que eu falei antes, né, aqui, de elogiar, de admitir a vitória importante, do encaminhamento da classificação. O Grêmio deixou de ganhar demais, tá? Mas eu não consigo, eu não consigo admitir que qualquer clube, não é o caso do Grêmio, mas nós estamos comentando o Grêmio, né, que na minha opinião tem um problema crônico de finalização, né? Então, alguns jogadores têm um problema crônico, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O telespectador usou o termo displicência. Displicência é outra coisa. Infelizmente não é displicência. Displicência é outra coisa. Isso aí é falta de habilidade, é falta de fundamento. Não pode ser falta de concentração? Não acho que seja. Se vocês observarem bem os lances e relembrarem outros tantos momentos que situações foram desperdiçadas, é uma questão de técnica, é de saber o que fazer na frente do goleiro. Esse lance aí, por exemplo, tá? Isso aí é o cara olhar para baixo e dar uma bomba. E tu sabe muito bem, qualquer um que jogou futebol sabe que você tem que olhar para onde você quer chutar. O Everton tem esse problema. O Luan, que é verdade, melhorou bastante, né? Ainda tem esse problema de saber o que fazer na hora de chutar. E isso aí, gente, não é uma questão do Ribeiro Neto vir aqui e dizer: pô, Ribeiro, o Grêmio ganhou, fica te chatear. Não, gente, isso é uma coisa que tu tem que projetar para o futuro. Por exemplo, tá? É que com um adversário mais difícil, a tendência é tu ter menos oportunidade. Claro, tá? E aí tu tem que ser efetivo. Tem que ser efetivo. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio ontem, apesar de todas as coisas elogiáveis que a gente pode dizer, e estamos fazendo aqui, você acha, telespectador, torcedor do Grêmio, que não é possível o Atlético Paranaense vir ganhar de 2-1? Ou ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis? Claro que é possível. Mas é improvável. Isso só acontece... Na vida é impossível tu morrer e ressuscitar, Ribeiro. Isso é óbvio, tudo pode acontecer. O Grêmio se faz 2-0, eu não sou tão radical como o Ribeiro. O Grêmio se faz 2-0, mata o confronto, Daniel. Eu não sou tão radical como o Ribeiro, mas o gol que o Bolanhos fez, entrando na área, chutando cruzado com o Everton, o goleiro Everton saindo, o Luan no segundo tempo perdeu um gol numa jogada muito parecida. Que o Everton saiu, o Luan entrou com a marcação longe, e o goleiro defendeu. O Luan amorteceu a bola, realmente, a bola correu, ele bateu para fora. Especificamente esse lance do Luan era um lance que era para ter feito. Obrigado. Mas isso aí não é porque eu estou pegando no pé. Vocês é que criaram esse monstro de o Ribeiro. Não. Eu só estou vendo e analiso o que eu vejo, né? Então, dito isso, né, agora eu vou deixar de ser luxado e dizer: olha, gostei do Grêmio, achei que o Roger achou alternativas eficientes para o futuro, né? Porque, evidentemente, a sua mecânica de jogo é reconhecida e, claro, adorei o resultado. Resultado muito importante.
pena que poderia ter sido melhor, só isso. O detalhe é que o Roger precisava dessa alternativa de jogo, né? A gente tanto criticava o Roger aqui por ter uma dificuldade para saber superar uma adversidade no jogo, com até a criação de uma forma alternativa de jogar, não especificamente trocando as peças. O Grêmio ontem, nesse ponto, ele foi um ponto que a gente pode considerar como positivo. O Grêmio criou algo diferente que acabou surtindo efeito, né? O lateral direito Edilson, ontem após o jogo, concedeu entrevista coletiva e ele disse a seguinte frase: o Douglas é o último camisa 10 do futebol brasileiro. Vocês concordam com isso? Não, eu não concordo. Também e vou tentar ser didático, né? Porque, às vezes de ser didático é um pouco pernótico, né? Mas assim, em primeiro lugar, o Douglas não joga como 10. Perfeito. E quando nós estamos falando do 10, o telespectador entenda, é o 10 clássico, o armador, aquele que para a bola, pensa, né? E pifa os caras. Esse é o modelo que o futebol brasileiro Mas o Douglas consagrou. tem essa característica. Se ele não está jogando assim, é porque ele mudou a característica, óbvio, não pela característica natural dele. O Douglas era um armador clássico. No Grêmio, até por mérito do Roger, Olha aí, ó. ele não é um jogador que joga nessa faixa de campo para ser armador. Sejamos ele claros. joga, até ontem, depois o Felipe vai explicar, ele jogou um passo atrás, ou seja, uma faixa de terreno um pouquinho Mas atrás é muito por fácil causa da entender orientação tática. Tá? Mas o Douglas, claro que ele vai ter o passe semifinal que adoram falar. Claro que ele está pifando os caras, mas a faixa de terreno que ele joga é uma faixa diferenciada que coloca ele mais próximo dos atacantes, que jogam em velocidade, e para ser um armador clássico, agora eu vou ser didático, é aquele cara que além de parar a bola, ele além de ter um passe curto, ele tem um passe longo também, que é o que o Douglas não precisa fazer, porque exatamente pela faixa de terreno que ele joga, entendeu? Ele não precisa. Mas aí esse mérito do crescimento do Douglas, primeiro que ele joga como um atacante. É, isso aí. Esse é um ponto. Ele é um atacante no Grêmio. E segundo, aí é o Roger, porque o Roger chegou à seguinte conclusão, convenhamos, sejamos francos aqui, o Douglas não tem condição física para jogar como esse 10. Não tem. Porque ele vai ter que correr, vai ter que se movimentar muito. Então o Roger estabeleceu uma maneira que permite esse jogador ficar numa faixa no campo e que ele tem uma área um pouco mais limitada de movimentação, mas que permite num passe, num toque, ele pifar o atacante ou aparecer como atacante, como aconteceu no jogo contra o Internacional, por exemplo, no Grenal. E daí o jogo, fica contra com o Corinthians, pegou rebote. Várias vezes ele é o cara do rebote. E o Douglas Aí, ó, fica sem o Douglas fica sem a obrigação de ter que voltar muito, fica numa zona mais descansada do campo. É isso aí. Acaba se adequando à condição física dele, não é nenhum guri mais, né? Quais são os camisas 10 do futebol brasileiro? Paulo Henrique Ganso é o último Que não está mais no E futebol que agora brasileiro. no Sevilha está sendo utilizado até de volante. O Danilo do Corinthians é um, né? Danilo do Corinthians, muito bem. Tá. Que já jogou de centroavante também. É isso aí. Tá, mas só um pouquinho. Mas que estão jogando no Brasil ou que são Não, no brasileiros? futebol brasileiro. Futebol brasileiro. É. Acho que o Diego, que voltou agora para o Flamengo. Não. O Diego é meio armador. Eu acho Ele é que... meio armador, ele não é Consegue articulador. jogar. Ele é meio armador, jogador de combinação. É diferente. Entendeu? Esse 10 clássico mesmo está pulverizado. Até pela forma das equipes jogarem hoje, a força da recomposição. Não, mas né? eu assim, ó, a gente não está vivendo a europeização do futebol no Brasil. Como que não? É só o que se faz. Aliás, o futebol brasileiro. Está faltando o talento, Ribeiro. É por isso. Não. É Se por está isso. voltando, eu até comemoro. Nós não que temos. alguém esteja fazendo isso. Eu sinceramente, a minha posição é que nós não temos mais o 10 clássico, porque não está surgindo o 10. Não, porque não se forma o 10. Bom, é a mesma coisa. Não é diferente. Não, é que talvez não esteja mais se formando 10, se jogando de uma maneira em que os talentos camisa 10 se sobressaiam. O futebol brasileiro tem uma opinião muito clara Nós temos uma escola temos uma escola de habilidade. Da escola de futebol. Nós temos, mas não é mais ela foi abandonada. Brasil e Argentina, Ribeiro, historicamente, os jogadores de habilidade estão aqui na Argentina. Tá bom, mas isso é histórico. Perfeito, é histórico. Mas o que está acontecendo? E na minha opinião, esse é o grande problema do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, de uns tempos para cá, na tentativa desesperada de se atualizar, se modernizar e, vamos dizer assim, concorrer com quem está melhor do que nós, foi tentar imitar os que estão melhor.
E às vezes, e no caso, nesse caso específico, é uma doença que nós estamos vivendo, nós estamos acabando com a nossa identidade. Lá da base, quem vai acompanhar treino de sub-12, sub-13, vocês vão ver que os garotos estão jogando a lá europeia. E eles Ribeiro, mas isso não pode ser um problema, eles estão perdendo a vontade do Catu não interrompe a palestra do Ribeiro, perdendo cara. a vontade do drible. Estão perdendo a vontade e o ímpeto do confronto individual, entendeu? E tudo em prol do moderno futebol Ribeiro, de força e velocidade. Também é qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Então é isso que está acontecendo. Será que isso não está acontecendo? Será que isso não está acontecendo, essa, entre aspas, suposta perda de talentos e de camisa 10, como o Douglas, né? Apesar de não jogar assim, não está acontecendo justamente especificamente do Brasil, pela nossa falta de acompanhamento, pelo nosso atraso em relação à evolução que o futebol teve no mundo. Não Ribeiro. Porque o futebol brasileiro... Eu tenho uma tese. O futebol brasileiro, Ribeiro, o futebol tem mais de 100 futebol anos. Tá? Bem, o futebol tem mais de 100 anos. E ele se reinventou muitas vezes. Tá? E sempre o futebol brasileiro o futebol brasileiro sempre foi referência. Porque Por nós habilidade. temos, e aí aquilo que o Daniel falou, nós temos, a Argentina também tem, mas o Brasil sempre teve como referência uma coisa que eles não têm. Tanto que buscam os nossos jogadores. Porque é uma questão de biotipo, tá? Da característica do jogador. O Brasil sempre teve a técnica em primeiro lugar. E nós nos entregamos para eles, entendeu? Abdicando do nosso ponto positivo para jogar igual a eles. Pensa, só porque pensa comigo, telespectador. Deus do céu. Se eles jogam como eles são preparados para jogar e são melhores do que nós, por que nós iríamos ganhar deles se nós vamos tentar jogar igual a eles? Eles vão ser sempre melhores. Não, mas tem um ponto básico. O 10 não se joga mais com 10 na Europa por um simples motivo. Os 4 ou 5 que jogam no meio-campo são todos excelentes jogadores. Então o volante sabe jogar, ele sabe avançar, ele tem qualidade para sair para o jogo, mas ele tem qualidade, ele tem capacidade técnica. O Inter de 75 foi revolucionário na sua forma de jogar, mas jogando futebol brasileiro. Ribeiro, nós estamos falando de 1975, 1974, hoje eu estou com 41 anos, só completando. E tu mesmo disse que o futebol se reinventa. Todos, ou boa parte dos... Aqui, vou te dizer, um dos maiores retrocessos no futebol, eu não vou dizer recente, tá? Mas foi um dos maiores retrocessos do futebol. Gravem-se jogando no meio de campo do Real Madrid. Era um percheirão. O volante da Dinamarca. Batia na mãe, se estivesse em campo, e não jogava absolutamente nada. Esse jogador não conseguiu se criar, velho. Bom, mas olha aqui, ó. Vem cá, e o Real Madrid tinha um Makelele, cara. É bom, então é isso que eu digo. Tu Como tem é que era o nome do volante do Barcelona do time do esse Ronaldinho? Só que agora deixa eu fazer esse tipo de jogador hoje tu pega os 5 e os 4... Eu não vou dizer que estão no mesmo nível, tá? Mas jogam demais. Eu não sei o que o Ribeiro está aparecem pensando, tipo mas olha só, cara. mas fazer para não daqui a pouco pensar, futebol de força e velocidade. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, agora Manchester United, Bayern de Munique, todos os melhores times do mundo são extremamente ofensivos. Claro! Né? Não, e outra. Extremamente ofensivos. E outra, por que tu acha que o Barcelona é o Barcelona? Porque além da parte tática, do futebol moderno, eles precisam, sabe do quê? Do Messi, do Neymar, precisavam do Ronaldinho, do Romário, do Ronaldo, do Rivaldo, que era, sempre foram um diferencial. Não, tá certo. Senão eles eram equipes competitivas, mas não eram equipes diferenciadas, gente. Isso aí eu concordo contigo. Então... Só que o Busquets joga, o Xavi joga, todo mundo joga. Mas quem decide é o Cristiano Ronaldo, quem decide é o Messi, quem decide é o Soares. Eles é que decidem. Perfeito. Então, porque são os jogadores. Mas se não tiver uma base de sustentação, Ribeiro. Tudo bem, mas eu não estou dizendo. Eles aqui, ó, eu não vou. Não estou claro, dizendo Messi, isso aí. Não, o Ribeiro, a bola chega refinada, Ribeiro. Beleza. A bola chega trabalhada, é outra coisa, é bonito de tu ver jogar. É bonito ver jogar. Aqui
dar um aqui exemplo. o atacante Vamos dar não um sabe exemplo. chutar, o volante não sabe sair pro jogo, não. Gente, olha Vou aqui, dar um ó. exemplo. Bota o Messi nesse time do Inter. Não vai jogar. Bota o Messi no É time. óbvio Então, que não a vai base é jogar. importante, Ribeiro. Mas é óbvio, eu não estou dizendo que não. O futebol não é só drible. Mas não é isso claro eu tô que falando. vai ter um cara que é o expoente técnico, mas isso não significa que os outros são perna de pau. Olha que não estou Barcelona dizendo não é um isso. bom time Gente, só porque tem um trio Por que ofensivo sul-americano. Por que eu usei o Inter de 75, provavelmente, que foi um dos melhores times que eu vi jogar? Porque já lá na década de 70, né, o futebol, de tantos esquemas táticos que foram utilizados desde que foi criado, o Inter se reinventou, fez um time com 4-3-3, com volantes que jogavam como meias. Gente, era Falcão, Carpegiani e Escurinho. Eram 3 meias. Exato. E esse era o meio-campo do Inter. Sabe? Então, o Flamengo de 81, Andrade, Adílio e Zico, eram 3 meias que iam e voltavam. A gente perdeu isso, né? O exemplo, vou fazer um elogio ao É que, na Roger. verdade, nós estivemos na frente deles. Claro, E sempre nós tivemos. fomos, enquanto o futebol europeu foi evoluindo, Sim. o futebol fomos brasileiro foi retrocedendo. retrocedendo. Outra coisa, Exatamente. Obrigado, Daniel. o Wallace, Obrigado. tá? O Wallace é um volante moderno. E ele não deixa de ser brasileiro. Vamos aproveitar essa deixa, então, para a gente fazer a análise do que o Roger fez ontem, né? O Roger até tentou explicar, olha, não são 3 volantes, são médio apoiadores. Foi o termo que ele utilizou, mas é sofisma, né? Eram 3 volantes, sim, e o Grêmio a gente vai colocar na tela agora como atuou ontem contra o Atlético Paranaense. Num 4-3-3, a linha de defesa com Edilson, Jeromel, Kahneman, Marcelo Oliveira, os 3 volantes, o Wallace à frente da zaga, Jailson saindo pela direita, ajudando na cobertura do lateral, Ramiro saindo pela esquerda, também a mesma mecânica, e lá na frente, os 3 atacantes, Bolanhos na direita, Douglas centralizado, Luan pela esquerda. O Grêmio sem a bola, o Douglas era o jogador mais ofensivo. Junto com os 2 atacantes estava o Bote na saída de bola do Atlético Paranaense. O Grêmio tinha a bola e começava a construir a jogada com os 3 volantes, o Douglas recuava, virava o meia camisa 10, como a gente conhece, para pifar os atacantes que entravam em diagonal. Por isso, tantas vezes os atacantes do Grêmio chegaram no mano a mano com o Douglas goleiro. joga assim por condição física. Hoje ele é o primeiro cara a combater a saída de bola do adversário. Ele não tem como fazer o vai e vem. Então, aí é o mérito do técnico. Tu saber que tu tem um jogador que há, pelo menos nesse aspecto, uma limitação, mas que joga muita bola. Claro. Tantas vezes eu critiquei o Douglas aqui, mas critiquei apenas por condição física. Eu sempre fui fã do futebol do Douglas, já na época do Criciúma. Ele era um jogador que aparecia, ele tem potencial. Então o que o Roger fez? Pô, há uma limitação, tu vai ficar nessa faixa aqui, dá o primeiro combate, porque tu tem os 2 de movimentação. Os 3 volantes deram sustentação para que o Luan e o Bolanhos não precisassem voltar. O Luan e o Bolanhos não precisam marcar lá atrás, eles vão dar o bote lá na frente. O erro nesse entendimento, Felipe, é que não é uma questão de mudar a palavra da posição, mas é a definição. São médio apoiadores? Não, são volantes. Tá, mas não tem problema se são médio apoiadores. São volantes que sabem jogar. Não tem problema. Só um pouquinho, não tem problema ser volantes. O problema é a definição. Porque a gente, de um modo geral, todo mundo, no Brasil, de um modo geral, a gente entende que volante é um quebrador de bola que vai ficar o tempo inteiro se defendendo. Então, um time com 3 volantes, meu Deus do céu, é um time retrancado. Não, porque um volante, hoje, de anos pra cá, o volante não é o Gravesen, que nem o Daniel falou. Um volante pode jogar, um volante pode chegar na frente. O Wallace era meia no Avaí, o Wallace era meia no Avaí, o Jailson era meia do Guarani de Bagé, o Ramiro jogou até de lateral direito no Juventude. E até o Roger não inventou a roda ontem, tá, pessoal? Ele utilizou um esquema que soube aproveitar muito bem a característica dos jogadores. Só que esse mesmo esquema tático, para quem não lembra, foi utilizado pelo Argel, e olha que aqui tá falando um crítico do Argel, o Argel utilizou no Inter, no final do ano passado e início desse ano. O D'Alessandro era o falso 9, Sacha e Vitinho abertos, e os 3 volantes que eram Dourado, Fernando Bob e o Anderson. Assim jogava o Inter. Alguém pode ouvir o 4-3-3 e pensar assim, mas então o Roger tá querendo jogar a antiga. É um pouco. Claro que adaptado, né, às exigências atuais. Por exemplo, alguém poderia dizer, se pudesse botar de novo ali, acho que é legal, porque... Desenho do Grêmio, ponteiro direito, centroavante, ponteiro esquerdo. Antigamente era ponteiro direito. Barcelona joga no Era o meio campo com 5, 8, 10, na frente 7, 9, 11. Conceito. Sim. Mas hoje que tá, se você for ver aí, o centroavante, entre aspas, do Grêmio é o Douglas. Entendeu? Que ele joga vindo de trás. Esse é o falso 9. Mas ele é o primeiro reboteiro. Exatamente. Se vocês virem, quem chuta, o goleiro rebate, o Douglas é que chega. Aquele lance do Everton que a gente reproduziu há pouco, ele entrou pela direita e chutou, acho que a bola foi para a linha de fundo.
O cara que fechou pelo meio para receber a bola era o Douglas. Estava rumando para a marca do pênalti. JB, vamos colocar o telespectador também nesse debate. Vamos lá. E o pessoal tá on fire aqui no nosso Twitter, repercutindo esta situação do camisa 10. O Paulo, JB, o futebol brasileiro decaiu quando começou a imitar o europeu. Aí perde a sua origem que cantava o mundo. Está dizendo ele que pela primeira vez o Ribeiro Neto está certo. O Lua Valente, esse Donos da Bola é um programa ultrapassado. Os caras querem comparar o futebol de 2016 com o de 1980. Aceitem que o futebol evoluiu. Tá nos dando uma chinelada aqui. O Márcio, vocês não sabem nada. O Douglas é o último camisa 10? Sim, Ganso é um jogador imaginário. Tá brabo aqui o Márcio. O Pablo Ferreira, o futebol está na transição dos volantes, que já estão armando jogadas. Não existem mais volantes, burucutus, nem armadores no futebol. O Gustavo está dizendo que hoje o Ribeiro Neto finalmente está falando coisas lúcidas e concorda com ele. E por fim, um beijo para a Daiane, que está lá em estrela, dizendo que o Ribeiro deu um ativo para o Miller Bolanhos, que ontem parecia estar mais ligado na partida. Beleza, tá certo. Deixa eu mandar um abraço também pro meu conterrâneo Alex, lá de Bagé. Ribeiro Neto, tu está sempre certo. Dá mais um recado, porque tu é o dono da razão. Nesse caso específico agora, com certeza. Olha aqui, ó. Agosto é um mês de tantas comemorações, né? Que a Oral Sim vai fechar ele com chave de ouro. É isso mesmo. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil está oferecendo um formato de tratamento muito especial para você. Se você ainda não teve condições de aproveitar, então olhe só, é a última grande oportunidade para você reescrever a sua história e garantir o melhor tratamento com implantes dentários. Acompanhe o vídeo da Oral Sim para essa semana. Será que ainda dá tempo de ter um belo sorriso? É claro que sim! A Oral Sim está com uma semana de oportunidade para você realizar seu implante dentário e voltar a sorrir. Ligue agora 0800 404 4400. Realize já o sonho do seu implante dentário. Mas atenção, é a última grande oportunidade do mês. 0800 404 4400. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Chega de sofrer com dentadura ou ponte móvel. Procure uma clínica que se preocupa de verdade com o seu sorriso e com a sua saúde bucal. O Dr. Charles e e toda a família Oral Sim estão esperando a sua ligação. 0800 404 4400. Não vai perder, hein? É a sua última grande oportunidade. Você vai se surpreender. 0800 404 4400. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários, Felipe. Tá certo. Abrimos o programa falando sobre o Grêmio, né? Que o Roger ontem tentou reinventar esse Grêmio. Quem está tentando se reinventar também é o Inter, que precisa vencer o Sport no domingo. Se não conquistar os 3 pontos, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O time agora comandado por Celso Roth tem uma das piores sequências da história do Campeonato Brasileiro. O torcedor já não aguenta mais. E a gente sabe que nem sempre o Colorado tem ficado assim, tranquilo, acompanhando o treinamento. O time até jogou melhor nas 2 últimas partidas, mesmo que não tenha conseguido as vitórias. O risco de rebaixamento existe e a luta para permanecer na primeira divisão é uma realidade. Nosso raciocínio é jogo a jogo. Tentar vencer o mais rápido possível, voltar a conquistar os 3 pontos. Tá se falando muito de rebaixamento, a torcida tá braba, protestando a todo momento. Mas em 21 rodadas, o Inter nunca ficou entre os 4 últimos. O problema é que depois de tantos jogos sem vencer, essa possibilidade realmente cresceu. O Inter é o 15º colocado e se empatar, já pode entrar na zona do rebaixamento. Para isso, basta que Cruzeiro e Vitória vençam. A gente não tem pensado em zona do rebaixamento, a gente está pensando nos 3 pontos, a gente está pensando no esporte, então a gente está fazendo um grande trabalho, está treinando muito, o grupo está focado e pensando extremamente no esporte pelos 3 pontos. O time colorado soma 13 jogos sem vitória. É a mesma marca do Náutico em 2009 e do Guarani em 2010. Vários clubes já ficaram pelo menos 12 partidas seguidas sem nenhuma vitória. E quase todos foram rebaixados. A exceção é o São Paulo em 2013. Nem mesmo o Inter de 2002, que escapou na última rodada, teve esses números. Na ocasião, foram 5 jogos de jejum. Quando eu estava na seleção, como estava mais de longe,
acabava o jogo, dava uma olhada na tabela, mas sempre pensei conquistar os 3 pontos, vencer, porque só assim a gente vai se distanciar da zona de baixo. Pois é, William, o Inter precisa das duas coisas, focar no esporte e também olhar a tabela. Eu não sei se eu estou ficando doente ou se o Ribeiro Neto é que está retomando a sua razão, porque eu vou concordar com ele de novo. Eu estou vendo evolução nesse Inter, Ribeiro Neto, mas eu estou pessimista para o jogo do final de semana. Acho que o Inter vai entrar na zona do rebaixamento. Pois é, mas eu quero te dizer o seguinte, eu passei a reavaliar algumas coisas desde ontem. Eu não mudei, o Inter, na minha opinião, entra na zona do rebaixamento, né? Mas eu sempre disse aqui, olha, com base no que eu vi no jogo contra o São Paulo, com base no desempenho, eu acredito que saia. Mas depois nós vamos falar da vitória do Juventude sobre o São Paulo. Eu estou com medo de que esse desempenho do Inter tenha sido fake. Que só tenha sido porque o São Paulo também, né, tá pedindo mal. água, né? Mas eu tranquilizo, Ribeiro. Mas o Internacional está pior que o São Paulo. O São Paulo enfrentou o Internacional há 12 jogos sem ganhar, né, Ribeiro? Eu quero tranquilizar até o Ribeiro, Daniel, até sobre isso. Me Até porque o Inter... Eu tô muito até porque quando o Inter... A culpa não é do São Paulo, até porque quando o Inter pegou adversários que estavam abaixo dele, perdeu. Jogou mal. Jogou muito pior do que o São Paulo que está à frente. Sinceramente, eu vou enlouquecer. Então, o Inter realmente, não é porque o São Paulo perdeu para a Juventude, porque quando o Inter pegou adversários teoricamente piores do que ele, o Inter jogou muito mal. E quando o São Paulo, que é um adversário teoricamente melhor, foi melhor do que Quem é melhor que o Internacional? Eu estou tentando, como é que eu vou dizer, buscar algo que me permita fazer uma ligação entre o que vocês estão falando e eu O que dá evolução, mas que mesmo assim vai entrar na zona? Quer dizer, Daniel, olha só. O Internacional está numa evolução, o time evoluiu, gostei muito do que aconteceu. Um empate contra o Sport Recife não é bom resultado? Eu vou resumir. O Internacional foi muito bem contra o São Paulo, criou as suas oportunidades. Eu gosto muito de ti. Notei muita evolução no time do Internacional. Esse é o caminho correto. Já deu para ver muita coisa e por isso o Internacional vai entrar na zona de rebaixamento. Para aí, olha só. Enlouquecer, cara. Pensa comigo então, vamos lá. O Inter isso empatando com o Sport. Mas não usando essa argumentação. O Inter empatando com o Sport é um bom resultado? Depende do ponto de vista. Eu defendo que tem que ganhar, velho. Ok, tá, mas tem que se tem que ganhar 12 jogos, Daniel. Tem que. Soma um ponto contra o Sport, tá bom? O Cruzeiro pega o Santa Cruz em casa e o Vitória pega o América Mineiro em casa. Ou seja, os dois devem ganhar. E aí o Vitória vai a 24, o Cruzeiro vai a 24 e o Inter empatando vai a 22. Ou seja, o Inter entra na zona de rebaixamento. Quer dizer, o empate é um excelente resultado. Aí é que tá, é uma questão de conceito. Como é que perdão, eu estava olhando o número de jogos. Tu tá pegando lá, o Internacional tá com 23. O Vitória vai a 26, o Cruzeiro vai a 26 e o Inter vai a 24. Até porque se fosse ali pelo número de jogos, que o futebol tá nivelado. Tá nivelado. Aí sim, né? Tá tudo nivelado. Não, mas essa vulnerabilidade. É que eu penso diferente. Eu acho que quem está muito perto da zona de rebaixamento, o empate não é bom resultado. Mas é bom diante da circunstância, dentro do contexto. Não é. Tu tem que ganhar uma para ter um desafogo pelo menos numa rodada. Só horas. Então vai querer logo no mais difícil. O empate vai te deixar ali no limite, e daqui a pouco tu vai entrar na zona de rebaixamento. Então por isso que eu acho que o empate não é bom resultado. Não adianta. O torcedor até aplaudiu o jogo contra o São Paulo e tal. O resultado que eu achei foi ruim. Não foi bom. Né? Mas o torcedor aplaudiu porque viu a evolução que vai levar o Internacional para a zona de rebaixamento, segundo o Felipe Duarte e o Ribeiro. Pela circunstância, o jogo contra o São Paulo foi horrível. Pela circunstância, porque teve um pênalti desperdiçado aos 45. E pelo que o Inter criou, né? Pelo volume de jogo. O Inter jogou bem. Sim, nesse sentido, sim. Então eu acho, sinceramente, o Inter pode entrar na zona de rebaixamento? Pode. Mas eu acho que o Inter já correu muito mais risco com o futebol que vinha jogando do que pelo menos ele indicou que pode evoluir no jogo contra o São Paulo. É que vencer é óbvio que o Inter tem que vencer. O Inter tem que vencer nessa rodada, tinha que vencer na anterior, tinha que vencer na outra, e na outra, e na outra, e aí vai. Tu vai desde o terceiro jogo sem vitória. Mas, isoladamente o jogo, o empate contra o Sport, na situação que o Inter está, acho que serve. É só o lado negativo, mas vai entrar na zona do rebaixamento. Bom, é que não pode bater o pavor de entrar na zona do rebaixamento, né? Porque daí tu tem que... Imagina o aí seguinte, depois sim, aí uma hora tu vai ter que ganhar para depois sair. Em cima da melhora que a gente viu o Internacional entrando na zona de rebaixamento, o Inter ainda tem reflexos de um emocional abalado pela sequência de jogos, mas que foi um pouco amenizado pela atuação.
Aí o Internacional entra na zona de rebaixamento, aí bateu o pavor, velho. João Batista Filho, traz recados aí, João. No nosso Twitter agora, os donos da bola RS. O Fabrício Luiz, esse aqui eu nem tinha separado. Alô, amigos do Donos da Bola, sou gremista e vidente. É o Inter na Série B em 2017. Anotem aí, depois me cobrem. Sou de Venâncio Aires. Abraço pro pessoal de Venâncio Aires, que veio, imagino, pela TV de Santa Cruz. Band de Santa Cruz, HD 39, analógico 10, lá em Santa Cruz e Venâncio Aires. Um abraço pro pessoal de lá. O Lisandro Andrade, o Daniel está certo. O Inter não pode mais empatar com times pequenos e médios. Acho que o Cadu também falou, acabou falando sobre isso. O Baltazar, Colorados são invejosos, quer o título da segundona também, campeão de tudo. O José está dizendo que o Grêmio tem que qualificar o elenco para 2017, já está falando lá na frente o José Rodrigues, e o Hélio está dizendo que a má fase do Inter já está no caminho para acabar, ele está esperançoso com as últimas partidas, Felipe. E se tu também estás vivendo uma má fase como a do Internacional, o Ribeiro Neto tem um recado para ti. Vai, Ribeiro. Não, deixa para mim que eu visto esse chapéu aí. Se você, meu amigo, para tudo, né? Para tudo, né? Você está com aquele carden, mostra o carden aí, Rafael. Aqui, né? Olha o cardenzinho aí, né? Aquelas monte de contas, né, para pagar, acumulando, né? Você está esperando a ajuda de seu advogado, você está esperando de tudo, né? Está desesperado, né? Para que você se livre, né? Desses juros abusivos. Pois a Simon, tá aqui, ó. A Simon pode te ajudar, tá? Reduzimos sua dívida de verdade. Reduza também a sua dívida de cartão de crédito, de cheque especial. Não fique refém dos bancos e financeiras. Papel e caneta na mão. Anota aí e liga ou manda um WhatsApp para Simon Consultoria. É ou não é, Rafael? É verdade, Ribeiro. Estava vindo para cá agora e estava ouvindo no rádio que os juros do cheque especial de julho agora foram os maiores de 2016. Meu Deus do céu. Juros do cartão de crédito chegam a 500% ao ano. Tu não passa por isso, né, Ribeiro? Juro com cartão de crédito, cheque especial. Não, eu não, porque eu estou ligando para Simon Consultoria. E nem com financiamento de carro, né? Eu estou ligando para Simon Consultoria. É isso aí, faça igual o Ribeiro. Então entre em contato com a gente que nós podemos te ajudar. Anota aí o telefone para você se livrar de vez dessas dívidas indesejadas. Fale com o especialista da Simon Consultoria. 3012-8899 é o telefone, ou então manda um recado de WhatsApp para 9600-6200. Liga agora, porque os 10 primeiros por telefone e 10 primeiros pelo WhatsApp terão um atendimento exclusivo, especial e gratuito. Nós podemos te ajudar. Está aqui o telefone 3012-8899 ou então mensagem de WhatsApp fácil, 9600-6200, Ribeiro. É isso, né? Liga. Fácil, né? Liga para Simon Consultoria. Seja feliz. Felipe. Tá bom, vou imitar o Ribeiro Neto agora. Para tudo! Vamos pro break e a gente já volta. De volta com os donos da bola, a gente vai seguir falando sobre Internacional, porque o Celso Roth está tentando encontrar o seu Inter ainda. O João Batista Filho esteve no treinamento de ontem e acompanhou essas mudanças, João Batista. O que está fazendo o Roth? Vou começar com uma específico. Falo de William, lateral direito, que treinou como meio-campista. Na realidade, ele já começou assim na base e o Klemer trouxe ele mais para trás. Só que o William não foi um ponta que a linha de fundo. Quem chegava na linha de fundo era Ceará. O William entrava na área e fez gols, inclusive, na atividade proposta por Celso Roth. E ele, o próprio jogador colorado, explicou depois na sua entrevista coletiva. Comecei de meia, então para mim voltar a jogar de meia vai ser tranquilo. Estou trabalhando forte junto com meus companheiros para, se o professor optar por mim naquela posição, vou tentar ajudar da melhor forma e tenho certeza que vou estar pronto para desempenhar da melhor forma também em campo nessa posição. O William entrou no segundo tempo contra o São Paulo nessa função, no meio-campo. Mas também apareceu pela direita, né? Ele também apareceu junto para combinar com o Ceará, né? Se revezando, né, com o Ceará. É como se ele fosse um meia bem aberto pela direita, um extremo. Na verdade, um auxiliar de lateral direito. Um auxiliar de lateral direito. No prático, no popular, é isso aí. Né? É que, na verdade, é o seguinte, o que o Celso está tentando fazer é tentar, no grupo, ver algo com característica diferenciada do que ele tem no macro. E acho que está certo. Que o próprio Fernando Carvalho, quando esteve aqui, disse o que eu já tinha dito faz tempo.
que o Inter tem muitos jogadores iguais. Eu concordo, é mais do mesmo. Que jogam na mesma faixa de campo, né? Que guardadas algumas de pequenas diferenças, é tudo a mesma coisa. Então, a tentativa do... Acho que o Argel já usou o William nessa função. Não, o William já jogou assim. O Argel usou o William de volante. De volante, abrindo no meio de campo, é isso aí. E eu acho até que pode dar certo. Pode dar certo. O William é um jogador que pode até fazer recomposição. Tá, mas o William não está jogando no meio campo no mesmo patamar de Andrigo, Ferrarez, Sacha. Mas aí vai ser testado, é diferente. O William joga de trás. Ultimamente, todos esses armandinhos aí que o Internacional tem, eu estou usando armandinho, não é pejorativo, mas é para dizer que é tudo igual. Eu adoraria ser chamado carinhosamente de Armandinho. Eu acho uma coisa... Tá bom. Eu acho que é um elogio que, pô... Esses jogadores, eles atuam muitas vezes até de costas pro gol e não sabem fazer isso aí. Isso é verdade. O Andrigo, uma vez, com o Encedo Falcão, foi colocado para jogar de costas pro gol. Aliás, o Rodrigo jogou aí, né? Aptidão para isso aí. Então, o William vai ser um jogador que vem de trás, ele vai ser um dos volantes do Roger. Sabe como é que se chama esse jogador? Vai ser um dos volantes, um dos médio apoiadores. No treino o William estava jogando bem avançado, Ribeiro. Bem avançado. Não era um jogador volante, que fazia recomposição perto do Rodrigo Dourado, de Fabinho, e depois subia. Não, era um jogador bem aberto pela direita, que não voltava tanto assim. Na nomenclatura que o Ribeiro debocha, seria o extrema-direita. O extrema-direita, claro. Mas no futebol argentino, uruguai, se chama esse jogador de carrilheiro. É o cara que carrega a bola pelo lado do campo. Como é que bonito isso, cara? Com milho, ervilha, isso aí, carrilheiro. Não, é carreteiro, é carrilheiro. Tá bom, tá legal. Parabéns. Eu acho que o Celso Roth tem que buscar uma alternativa. Assim como eu elogio o Roger por ter buscado algo diferente, eu acho que o Celso, ele tem o time. Ele está testando aquilo que, de repente, ele pode ter que fazer em uma determinada situação de jogo. E, se bem que contra o Sport, né, jogo fora de casa e tal, pode se né? Tentar neutralizar um pouco o avanço do Sport e jogar no contra-ataque, mas enfim. Essa do William no meio-campo foi a que mais chamou a atenção, a alternativa testada pelo Celso Roth. Mas ele testou outras situações também de jogo, né, o JB? Testou outras situações de jogo. Eu cito as mudanças aqui, tá? Ele começou numa espécie de 4-1-4-1, com o Rodrigo Dourado muito fixado na frente dos zagueiros, sem sair dali. E o Arthur na lateral esquerda. E aí algumas situações, como por exemplo o Valdívia na ponta esquerda, o William numa ponta, o Valdívia na outra, o Seiras mais por dentro e o Vitinho de centroavante. Depois ele tirou o Vitinho e colocou o Ariel. Testou o Ariel como centroavante. Testou o Jefferson na lateral esquerda. Modificou um pouquinho o esquema e colocou o Eduardo Henrique e Rodrigo Dourado como dois volantes e colocou o Sacha como uma espécie de meio-campista jogando por dentro. Não armando as jogadas porque não era essa a função dele, mas como se fosse um atacante atrás do centroavante. Fez várias mudanças, vários testes, mas sempre com o William na ponta direita. E é por isso que a gente acredita que ele vai jogar por ali. Eu vou estar acompanhando o treinamento lá da tarde pela Rádio Bandeirantes. Já acompanhei um que foi treinamento de cruzamentos para a área. E aí o William e o Ceará dividiam a lateral direita. Eu confesso para vocês, tá? Não escalaria o William no meio campo. Escalaria o William na lateral direita e o Ceará na lateral esquerda. Eu também. E outra coisa que me deixa apavorado. Cadê o Nico Lopes? É verdade. Mas o Inter contratou o cara a peso de ouro. Não, mas aqui, ó. Só um pouquinho. Já deu tempo de se adaptar. Não é mais pancada em treino, né? Eu acho que esse é um ponto a se criticar. E esse é um ponto que eu critico. O Sacha é um titular absoluto. É um jogador que está numa fase técnica terrível. Então, não sai o Sacha e sai o Nico Lopes. E a amostragem que a gente teve do Nico Lopes não é proporcional à condição que ele está agora. Claro. Não é? Claro. Eu até acho que ele não rendeu tanto contra o São Paulo. Não rendeu, mas assim, ó, se o Sacha merece, por que ele não merece sequência? É um descritério. Se o cara tá chegando agora e só que o seguinte, de adaptação, o Sacha, né, no primeiro time do treinamento ontem, o Sacha não estava no time que seria o titular. Também só fazer essa ressalva. O Sacha estava entre os reservas junto com o Nico Lopes no primeiro time. Tem mais um Entrou treino depois. Ainda. Eu concordo com a Du, ainda tem mais um treino para ver o que de fato vai acontecer, né? Mas hoje, o que a gente vê é o Sacha
É o Sacha mais 10, por exemplo. Tá, mas tudo bem, Daniel. Aí tá errado. É que na semana passada a gente já veio com essa de, não, vamos ver mais um treino, daqui a pouco ele vai botar o Nico Lopes. Aí não botou e justificou. Não, é que ele sofreu uma pancada lá no primeiro treino. Aí depois não jogou contra a Chapecoense. Não, é que aqui o estilo de jogo era muito pegado e o Nico Lopes não tá acostumado. Não, ele só enfrentava o ferro carril no Uruguai, que é pontapé da garganta para baixo. Então, mas para aí, tio, quando é que esse cara vai jogar? Eu acho um absurdo isso aí. Eu não sei que tipo de avaliação se faz ao Nico Lopes, porque não é possível avaliar ainda. As avaliações do Nico Lopes até agora são as avaliações do Nico Lopes do Nacional. Sim. As avaliações do Eduardo do Sacha são do Eduardo do Sacha no Internacional. Então, quer dizer, para aí, não estou entendendo o porquê dessa... Eu não consigo achar um argumento que justifique essa permanência do Sacha, e eu sou fã do Sacha, já disse aqui que ele taticamente desempenhava uma função primordial no time do Internacional, ele era taticamente o jogador mais importante do time, mas ele está numa queda técnica que é absurda para um jogador que já demonstrou mais qualidade. E a ausência do Nico Lopes só se tem algum outro motivo aí, aleatório aí, que a gente não saiba. Que justifique, porque tecnicamente, acho que para todos nós aqui a gente não entende. Um jogador que também foi arquivado, que não está aparecendo nem em testes de treinamentos, é o Anderson. O Anderson não aparece. É reserva e é reserva. Isso aí, é outra uma contratação que, nossa senhora. Mas eu acho o Anderson só não é o Kleber do Inter porque ele está treinando, está à disposição. Kleber gladiador. Mas ele tinha que jogar. Ele é um jogador que ele pode aparecer durante o jogo. Mas aqui o contratado é peso de ouro. Assim, ó, a falta de responsabilidade, assim, coisa assim. Isso aí, Ribeiro, olha. Isso aí é mais um de tantos pontos que caracterizam a atual gestão do Internacional. É fazer avião com dinheiro e atirar pro alto. Quer dizer, não teve responsabilidade nenhuma. Tu traz um jogador que está numa situação de dificuldade. De desvio, querendo recuperar. Tu não faça um contrato de produtividade, aí não se fez um contrato de produtividade porque de repente o Anderson não quis, então tu não precisa querer o jogador não pode ser maior que o clube, né, velho? Daniel, deixa eu chamar o João Batista Filho porque temos informações de Grêmio, é isso, JB? É uma informação importante. O Bruno Ravazoli, colega da Rádio Bandeirantes, que está em Curitiba com a delegação do Grêmio, que chega só às 4 da tarde em Porto Alegre, colheu a informação que o técnico Roger Machado está preocupado com a lesão de Rafael Carioca do Atlético Mineiro. O Rafael sofreu um entorse no tornozelo. Bom, o que o Grêmio tem a ver com isso? Sim, como ele corre o risco de ser cortado da seleção brasileira, o Wallace tem tudo para ser chamado. Seria o próximo da lista. E aí o Grêmio perde mais um jogador importante para a disputa daquele jogo atrasado, aliás, de 2 partidas, mas principalmente o jogo atrasado contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Ou seja, Rafael Carioca cortado pode levar o Wallace para a seleção brasileira. Eu teria 3 jogadores convocados para a seleção, né? Volantes na equatoriana. Sim, 3 volantes na equatoriana e os 2 no caso do Marcelo Breu e o Wallace no Brasil. Se o Tite viu o jogo de ontem, ele vai levar o Wallace. O Wallace foi melhor em campo. Jogou muito. Impressionante. Esse é o volante que joga bola, né? O volante moderno, né? Moderno, mas que já se jogava na década de 70. Como eu disse, sempre foi mais completo que o Dourado, né? Eu sempre falei isso, né? Mas é verdade. Mas eu não é. Eu falava e era, né? O problema é que foi tu que falou. Exatamente, né? É que eu falo as verdades. O teu azar foi esse. Eu falo as verdades. Mas demora um pouquinho, mas acontece. Aí as pessoas depois concordam. Fica tranquilo. Quando o JB disse, olha, o Rafael Carioca está preocupando o Roger, mas por quê? Será que o reserva do Rafael Carioca é melhor, que vai jogar contra o Grêmio? O próximo jogo agora é Atlético Mineiro e Grêmio. Aliás, a informação é que o Vitor pode também ficar de fora, o goleiro Vitor. João Batista Filho. Não, aqui no nosso Twitter, o Pablo Silveira está perguntando o que acharam da estreia do Walter Kahneman. Tem muita gente perguntando isso no nosso Twitter. Então, respondam aí pra galera, pessoal. A mim não surpreendeu. Ele é esse tipo de zagueiro. Achei seguro. Se tiver que arrepiar, ele vai arrepiar. Se tiver que sair, ele vai sair. Ele é chegador, velho. Eu acho que é um jogador... Eu, sinceramente, eu acho que esse jogador tem condição até de desbancar o Wallace Reis. Porque o Wallace Reis é um zagueiro mais técnico, né? Bom, no domingo são 2 zagueiros mais técnicos. No domingo joga os 2. Mas é que um é chegador, um tem aquilo que o outro não tem. Então tu tem que ver qual é o melhor casamento. Porque o Grêmio teve 2 técnicos, teve o Jeromel e o Rodolfo e deu certo, né? É pouco, né? Pois é, vamos mostrar os gols dos outros jogos da Copa do Brasil. A gente estava analisando a estreia do Grêmio agora. Tá aí o Juventude, que surpreendeu em São Paulo, no Morumbi, com o ex-jogador do Grêmio.
O Robertson fazendo os 2 3 gols na Copa do Brasil, né? Esse resultado foi surpreendente, né? Não, foi sim. O frango do goleiro de São Paulo não, né? Tava demorando pra acontecer. A surpresa do Denis foi no Beira-Rio domingo, né? O Denis pegou tudo em Porto Alegre, até gripe. Agora lá no Morumbi tomou... Não foi frango, foi uma falha. Não, era defensável, vamos dizer assim. Frango não foi frango. Frango se fosse comigo. Com ele foi apenas uma falha. Não, foi uma falha. Foi um peru, rapaz. Para aí. Não foi peru, não. Para, velho. Isso é um baita de um peru. O cara tá colado na trave e a bola passou, mas foi uma falha, pô. Então, foi uma baita numa vitória. Cumprimentos, né? Claro que a gente não pode também tapar o sol com a peneira. Não foi pênalti. Revela a grande e terrível má fase que vive o São Paulo, né? Que é um time desorientado. Gol do Chaves. A fase do São Paulo é terrível, a fase do Inter é inqualificável. Quem cruza pro gol do Chaves é o Carlinhos. Lateral que estava nos planos do Inter. E os jogadores vão comemorar o gol e o Carlinhos fica xingando um torcedor do São Paulo na arquibancada. O São Paulo virou Palmeiras, né, cara? Como assim? Em termos de ambiente, é crise política, sim. É a turma do amendoim. O São Paulo simplesmente se perdeu. Era um clube estruturado, né? O São Paulo que era um clube organizado, bem administrado, sabe? Virou um banzé, né, cara? Importante que o Juventude, depois sofreu um empate, ainda teve poder de reação, né? Com um gol de pênalti. Não foi o time que daí tomou o gol, se apavorou, tentou se defender mais ainda, tomou pressão e tomou a virada. Um pênalti meio... Não foi. Não, meio não foi. Mas interessa, foi bom pro Juventude. Claro, foi excelente. Sabe cobrar pênalti. Olha que legal, cara. Tem a oportunidade de fazer o gol. Para ficar para aí, Ribeiro. Se o goleiro ficar parado, pega. Tu não pode achar que a cobrança no meio do gol é a cobrança do cara que sabe bater pênalti. Não é, porque normalmente o goleiro sempre sai para um canto, Danielzinho. Não, mas daqui a pouco ele estica o braço. Pênalti bem cobrado é o que entra. Não sabe isso? Não é assim. Gol, deu certo. Mas aí a gente pega que nossas coisas vamos embora, porque o futebol é muito simples e daí não tem nada. Aí que tá. O futebol embora, é simples. Nós e vocês é que querem complicar. É verdade. Tu, como comentarista, às vezes diz o seguinte: essa foi a hora ideal para fazer gol. Eu não conheço hora terrível para fazer gol. Nunca falei isso. Toda hora é boa para fazer gol. O Juventude ganhou do São Paulo com 2 gols do Robertson, ex-jogador do Grêmio. O JB tem informação sobre um outro ex-jogador do Grêmio, JB. O Juventude, que é o 5º colocado na Série C do Campeonato Brasileiro. E o 4º colocado, já linkando a tua informação, é o Ipiranga de Erechim. Os 4 primeiros colocados no seu grupo na Série C vão disputar as quartas de final e brigar por uma vaga à Série B. Por que eu tô falando isso? Porque, como você disse, Felipe, um outro gremista foi apresentado pelo Ipiranga, Marcelinho Paraíba, 41 anos de idade. É um novo reforço do Ipiranga para a disputa desta tentativa, este sonho de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está contratado e vai jogar a Série C pelo Ipiranga de Erechim. Caras não largam, hein? 41 anos. Nossa, eu pensei que... Quem era aquele do Gaúcho de Passo Fundo que jogou? Não sei, até uns 40 anos. Bebeto? Não, agora é recente. Badico? Não foi o Badico também. Não foi o Badico. É um outro jogador aí, atacante. Ele jogou aos 40 anos. Jogou no Passo Fundo bastante tempo. Agora, recentemente. Quem? Felipe? O Felipe e o Meia. O Felipe era Meia. Não era o Felipe, não era. Ribeiro, tá. Não era o Paulo Baile. Lá, depois eu me lembro. Mas assim, tudo bem, quem se cuida tem vida longa, né? Tomara que o Marcelinho Paraíba possa... Ele estava no futebol catarinense, né? A gente está até mostrando os gols aí dele com a camisa do Joinville. Para a realidade do Ipiranga, disputando a competição que está disputando, pois é. Não vejo nenhum problema. E é um cara experiente no vestiário, que é sempre importante para orientar um clube que não está acostumado a ter esse tipo de jogador. Se vier com essa intenção, porque às vezes o cara vem assim, estou em fim de carreira, vou ganhar um bom dinheiro e vou me sentar na poltrona aqui, né? Não dá certo. Não sei os detalhes, mas bom dinheiro, assim, pro nível do Marcelinho Paraíba, que ele já ganhou na carreira. Já ganhou mais, óbvio. Já ganhou mais. Não sei se vai ganhar isso do Ipiranga, né? Mas vou te dar um exemplo, tá? O meu time lá da cidade, meu não, é o meu rival, o Guarani de Bagé contratou o Adriano Gabiru. O Gabiru foi lá e não conseguiu fazer um gol. E o Guarani ainda perdeu os clássicos pro Bagé. Foi uma corneta. Imagino. Então, aliás, se o cara vai compromissado, saudações a Bagé lá. Eu gosto muito daquela terra. Inclusive, tu fala com entusiasmo que é impressionante. A última vez que eu fui lá, me levaram um boné. Mas tá tudo bem. Vamos lá, então. Vamos pro break. Vou te levar pra Bagé, Ribeiro Neto. Já voltamos com os donos da bola e daqui a pouco tem Na Marca do Pênalti.
E quem vai bater o pênalti é o Lucas Halber, de Santa Cruz do Sul, e o goleiro hoje é o Daniel Oliveira. Ribeiro, olha só que perguntinha. Vamos lá, olha só. O que é pior, o Ribeiro como caroneiro, cozinheiro ou comentarista, o Daniel Oliveira? Olha, como o Ribeiro é um cara eclético, eu diria que nas três. Ô, Ribeiro. Eu só queria perguntar o seguinte, por que eu tô na pergunta pro Daniel? Me deixa aqui, eu tô quietinho. Hoje até não tô nem muito mala, cara. Não, você tem razão. Hoje tu tá então tu tá um rico pior? no container. Sabe por que isso, né, Ribeiro? A vida. É a vida. Vamos encerrando, donos da bola de hoje. Um abraço, voltamos amanhã já com a presença dele. Meneghetti vai estar de volta. Um abração.